JB prepara. Conteúdo vale mais. Disciplina Criminologia. Escolas criminológicas. Escola clássica e a escola positivista. Nascimento da criminologia. 2 momentos no período histórico do Iluminismo. Na escola clássica, com a obra Dos Delitos e das Penas, de César Beccaria, e na escola positivista, com a obra O Homem Delinquente, de César Lombroso. Escolas criminológicas. Escolas do momento inicial da criminologia, que são as escolas do Nascimento, escola clássica e a escola positivista. E as escolas sociológicas, escola do consenso e a escola do conflito. Escolas do nascimento da criminologia, momentos iniciais da criminologia, escola clássica e a escola positivista, também chamada de escola positivista italiana. Esta escola possui 3 vertentes: antropológica ou antropologia criminal, representante César Lombroso, com a obra O Homem Delinquente. A vertente psicológica, representante Rafael Garofalo, com a obra Criminologia, e a vertente sociológica, representante Henrico Ferri, com a obra Sociologia Criminal. Escola clássica, representantes, autores: César Beccaria, autor da obra Dos Delitos e das Penas, Francesco Carrara e Giovanni Carminani. Escola clássica, objeto de estudo, método: estudo do crime e das penas. O crime ocorre por decisão de livre-arbítrio. Crime como infração à lei. Método da escola clássica: dedutivo, abstrato e formal. Ideias principais da obra Dos Delitos e das Penas. Lei simples, de fácil entendimento. Todos devem obedecer às leis. Leis devem fixar as penas para evitar arbitrariedade. Fim das penas cruéis e capitais. Assegurar o cumprimento da pena. Pena com função de reparar o dano. Escola positivista ou positivista italiana. Representantes, autores: César Lombroso, com a obra O Homem Delinquente, Rafael Garofalo, com a obra Criminologia, e Henrico Ferri, com a obra Sociologia Criminal. Escola positivista, objeto de estudo, método: objeto de estudo é o crime e o criminoso, e o método é empírico e indutivo. Escola positivista, vertente: antropologia criminal, representante César Lombroso. Psicológica, representante Rafael Garofalo. Vertente sociológica, representante Henrico Ferri. Antropologia criminal, de César Lombroso. Teoria biológica antropológica. Características biológicas são determinantes da delinquência. O criminoso é identificado por suas características físicas. Características biológicas e físicas representam traços primitivos da espécie humana degenerada, transmitidos geneticamente. Atavismo: reaparição em um descendente de caracteres de um ascendente remoto e que permaneceram latentes por várias gerações. Hereditariedade biológica: determina as características psicológicas, intelectuais, comportamentais. A sociologia criminal de Ferri:
autor da obra Sociologia Criminal. Ferri entendia que a criminalidade originava-se de fatores sociais. A teoria dos motivos, proposta por Ferri, considerava que existem fatores que serão determinantes do delito. Estes fatores criminógenos ou causas do crime podem ser agrupados em individuais ou antropológicas, constituição orgânica e psíquica do indivíduo, características pessoais como raça, idade, sexo, estado civil, físicas ou naturais, clima, estação, temperatura, causas sociais, opinião pública, família, moral, religião, educação, alcoolismo. Ferri elabora duas teorias: a teoria ou lei da saturação, a teoria da periculosidade. Teoria ou lei da saturação. Em um meio socialmente determinado, com condições individuais e psíquicas dadas, comete-se um determinado número de delitos. Teoria da periculosidade. Em uma determinada situação individual e por diferentes circunstâncias sociais, uma pessoa terá maior ou menor tendência a cometer crimes. A psicologia de Rafael Garofalo, autor do livro Criminologia. Garofalo foi o primeiro autor da escola positivista a utilizar a denominação criminologia. Em seu trabalho, preocupava-se com a definição psicológica do crime, pois defendia a teoria do crime natural. Garofalo definia o crime natural como comportamentos que afrontam os sentimentos básicos e universais de piedade e probidade em uma sociedade. Para ele, a ausência desses sentimentos no delinquente o conduziriam ao crime. Garofalo acreditava ainda que o criminoso tinha um déficit na esfera moral da personalidade, de base endógena, e uma mutação psíquica, transmissível hereditariamente e com conotações atávicas e degenerativas. Com relação à tipologia, definiu 4 categorias de delinquentes: o assassino, o criminoso violento, o ladrão e o lascivo. Entendia que as penas deveriam servir como castigos e ter como referência a características particulares de cada criminoso. Era defensor da pena de morte. Escola clássica. Bases teóricas da escola clássica: o justnaturalismo ou direito natural e o contratualismo, também chamado de utilitarismo. Princípios fundamentais da escola clássica: o crime é um ente jurídico. A punibilidade tem por base o livre-arbítrio. O método da escola é lógico-dedutivo. A pena deve ser vista pelos seguintes aspectos: retributiva pela culpa moral do delinquente, visa a preservação de modo rápido, certo e com severidade, busca restaurar a ordem social. Escola positivista. Método da escola positivista: empírico, indutivo ou indutivo experimental. Direito penal é obra humana. A responsabilidade social decorre do determinismo social. O delito é um fenômeno natural e social. O delito decorre de fatores biológicos, físicos e sociais. A pena tem caráter preventivo, de prevenção geral. Representa um instrumento de defesa social. O objeto de estudo é o crime, o criminoso, a pena e o processo. Classificação dos criminosos segundo os autores César Lombroso, Enrico Ferri e Rafael Garofalo. Classificação de César Lombroso.
criminoso nato, criminoso louco, criminoso de ocasião, criminoso por paixão. Criminoso nato, influência biológica, estigmas, instinto criminoso, um selvagem da sociedade, o degenerado. Características do criminoso nato: cabeça pequena, deformada, fronte fugidia, sobrancelhas salientes, maçã dos rostos afastadas, orelhas mal formadas, braços compridos, face enorme, tatuado, impulsivo, mentiroso e falador de gírias. Criminoso louco: perversos, loucos morais, alienados mentais, que devem permanecer no hospício. Criminosos de ocasião: predisposto hereditariamente. São pseudos criminosos. A ocasião faz o ladrão. Assumem hábitos criminosos influenciados pelas circunstâncias. Criminoso por paixão: sanguíneos, nervosos, irrefletidos, usam da violência para solucionar questões passionais. Classificação de Henrico Ferri: criminoso nato, louco, ocasional, habitual, passional. Criminoso nato, degenerado, com os estigmas de Lombroso, atrofia do senso moral. Criminoso louco: além dos alienados, também os semiloucos ou fronteiriços. Criminoso ocasional: eventualmente comete crimes. O delito procura o indivíduo. Habitual: reincidente na ação criminosa, faz do crime sua profissão. E criminoso passional: age pelo ímpeto. Classificação de Rafael Garófalo: criminosos assassinos, criminosos enérgicos ou violentos e ladrões ou neurastênicos. Criminosos assassinos são delinquentes típicos, egoístas, seguem o apetite instantâneo, apresentam sinais exteriores e se aproximam dos selvagens. Criminosos enérgicos ou violentos: falta a compaixão, não falta senso moral. Há um subtipo para os enérgicos, que são impulsivos ou coléricos. Ladrões ou neurastênicos: não falta o senso moral, falta a probidade. Atávicos, às vezes, pequenez, face móvel, olhos vivazes e nariz achatado. Exercício de fixação. Assinale verdadeiro ou falso nas assertivas abaixo. 1. Em se tratando do surgimento, podemos afirmar que são dois os marcos históricos da criminologia: a escola clássica, com a obra Dos Delitos e das Penas, de César Beccaria, ou a escola positivista, com a obra O Homem Delinquente, de César Lombroso. Assertiva correta. A escola positivista ou escola positivista italiana possui 3 vertentes: antropológica ou antropologia criminal, representante César Lombroso, com a obra O Homem Delinquente. Sociológica, representante Rafael Garófalo, com a obra Criminologia. E a psicológica, Henrico Ferri, com a obra Sociologia Criminal. Está errada, pois a vertente sociológica, o representante é Henrico Ferri, e a psicológica, o representante é Rafael Garófalo. São escolas do consenso: Escola de Chicago, teoria da associação diferencial, teoria da anomia, teoria da subcultura delinquente e teoria crítica. Assertiva errada, porque a teoria crítica não faz parte das escolas do consenso. São escolas do conflito: a teoria do labeling approach, teoria crítica e anomia. Assertiva 4 está falsa, porque a anomia não faz parte das escolas do conflito. A escola clássica, na escola clássica, o objeto de estudo
é o crime e as penas, e o método é dedutivo, abstrato e formal. Correto A, assertiva 5. 6. Na escola positivista ou positivista italiana, os principais representantes são Cesare Lombroso com a obra O Homem Delinquente, Rafael Garofalo com a obra Criminologia e Enrico Ferri, autor da obra Sociologia Criminal. A assertiva 6 está correta. JB prepara conteúdo vale mais.